Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco entrevista o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos. Ministro, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu começo perguntando. O Brasil tem estado muito polarizado ultimamente, desde a eleição do presidente Bolsonaro. Tem grupos que apoiam o presidente, mas em público também defendem o fechamento do Congresso, do Supremo às vezes. Aí algumas pessoas se perguntam, há risco de golpe de Estado no Brasil? Bom, Fernando, inicialmente eu queria cumprimentar a todos, boa noite, dizer que é um privilégio, muita sinceridade, um privilégio, uma honra, estar sendo entrevistado por um repórter da sua credibilidade, numa estação de TV, o SBT. Eu conheço o senhor Silvio Santos, pessoalmente, já em 2 oportunidades, e me sinto extremamente lisonjeado de ter sido convidado para participar aqui dessa conversa. Bom, respondendo direto à sua pergunta, não há absolutamente risco nenhum de quebra do sistema constitucional nosso, do Estado Democrático de Direito. Não há... eu aproveito para... Eu sou ministro de Estado, mas conheci o presidente, todos sabem, eu conheço desde 1973. O presidente, em outras oportunidades, eu sempre falo, é uma pessoa muito espontânea, ele é muito sincero, ele é muito peito aberto, né? Então, muitas das vezes ele participa de algumas coisas e as pessoas fazem outras leituras, né? Então, não existe, não há risco nenhum, nem como ministro, e nem como eu fui integrante, eu estou afastado, é bom que todos saibam, do alto comando do Exército, mas eu converso com meus amigos, eu tenho muito bom relacionamento com o pessoal da ativa e da reserva. Não há nenhuma ideia, nenhum risco, absolutamente, com relação a isso. Vamos aproveitar então para perguntar isso. O senhor mencionou, o presidente às vezes vai a algum evento. O presidente foi a alguns atos públicos, né, passou na televisão, falando com as pessoas que estavam lá. Ele não dizia nada a favor daquilo que se pedia, mas é notório que na televisão a gente via que algumas pessoas pediam para fechar o Congresso, fechar o Supremo, intervenção militar. Nesse caso, quando o presidente vai a um ato, ainda que ele lá no ato não discurse a favor daquelas palavras de ordem, ele em certa medida não endossa aquelas palavras de ordem? Não, depende da interpretação. O presidente, como você falou, ele vai para essas manifestações muito no momento. Tem pessoas que me perguntam, mas vem cá, ele avisou, ele convidou? Não, ele está às vezes assim, fica sabendo, não sabe exatamente, vamos dizer, ele sabe que existem pessoas que o apoiam, e ele vai de encontro ao povo, como ele mesmo afirma várias vezes, é onde ele se sente bem. Agora, tem ali uma minoria, né, que expressa opiniões, a democracia, você pode expressar várias opiniões. Eu até aproveito, você sabe, me chamar de você, Fernando. As pessoas hoje mandam, tem vários vídeos de parlamentares ou pessoas eminentes de outros partidos pregando que o presidente Bolsonaro tem que ser demitido, que isso, com agressões de toda ordem. O presidente não faz isso. E outra coisa que ele sempre coloca, é agora, anteontem, eu recebi um vídeo de uma agressão de um jornalista, não foi aqui em Brasília, acredito, acho que foi até em Curitiba, não sei, onde na realidade era uma pessoa infiltrada. Eu não estou dizendo que quem estava com faixa de intervenção seja isso, mas nós temos que entender que quando ele vai, ele não controla, eu já falei isso, a população toda. E outra coisa, as pessoas que pedem intervenção militar, eu disse isso na época que eu era comandante lá em São Paulo, de certa maneira até ofende as Forças Armadas. É ofensivo, porque as Forças Armadas, elas são bastião da democracia. O presidente sabe disso. E ele acredita nisso, né? Da garantia, da lei e da ordem. Agora, você chega num local público, onde tem muita gente reunida, se você pegar as imagens e congelar, você vai ver que tem 3, 4 faixas e a grande maioria está com a bandeira do Brasil. Quer dizer, impor ao presidente, ou colar no presidente, que ele está ali, está chancelando aquilo ali, eu desafio em todos esses eventos qual a palavra que o presidente pregou que fosse feito fechamento do STF, do Congresso, por aí vai. Não seria talvez próprio num ato desses que o próprio presidente, que ele sempre fala alguma coisa, ele fala, interviesse e falasse assim, gente, eu estou aqui, eu sou a favor da democracia e tem algumas faixas aqui
que eu acho que não estão corretas. Ele nunca fala isso. Mas olha só, ele quando chega nesses locais, né, é espontânea a ligação dele com a população, aquela coisa emotiva. Ele é político. Né? Eu aproveito para dizer que as pessoas esquecem, né? Eu faço questão de frisar, né? Quem era o presidente Bolsonaro há 28 anos atrás? Ele, durante 28 anos, Fernando, eu usei isso numa outra entrevista, ele lutou praticamente sozinho, Deus e ele, num ringue, contra tudo e contra todos. Foi achincalhado, gozaram dele, fizeram de tudo. E ele foi construindo uma história. Então, ele é uma pessoa que necessita desse contato com a população. Então, ele, quando chega ali, há aquela ligação emocional dele com o pessoal, e ele fala, eu estou com vocês estão comigo, tal. Tem uma faixa, ele nunca nem falou, estou a favor, retirem a faixa. Ele não está ligado nisso aí. Se perguntar até para ele quantas faixas tinham, ele não vai lembrar. Tudo isso que o senhor está dizendo está batendo com o que o comando das Forças Armadas, em geral, fala, o ministro Fernando, no Ministério da Defesa. Aí eu preciso perguntar para o senhor, volta e meia a gente ouve, a ala militar discorda do que fez o presidente Bolsonaro em determinada situação. Existe uma ala militar? Quem é a ala militar? A gente está até rindo. Né? Falar isso perto do general Heleno, ele fica bravo. Não existe ala militar. Eu não me reúno com o general Heleno no dia, a não ser de manhã, às vezes, quando eu consigo chegar para... Consigo chegar, não, o presidente me chama, eu participo, mas tem outros ministros, o ministro Jorge, algumas vezes está o ministro Paulo Guedes, o ministro Fernando não está, ele fica lá mas é um ministro das Forças Armadas, é o ministro da Defesa. Então não existe essa ala militar. Não existe. Até eu aproveito e falei isso numa outra entrevista. Teve um discurso que o pessoal não gostou, e aí falaram que não sei o que, foi o presidente. E o outro discurso que todo mundo bateu palma foram os generais. É uma injustiça. Eu não participei, o João Heleno participou. O presidente da República, aquele que o pessoal achou que ele foi sereno, falou bem, foi ele que fez. Então, a tal da ala militar, ela não existe. São oficiais que estão trabalhando da reserva, eu sou o único da ativa, que estão participando. O pessoal gosta, né? A ala militar tem repórter que fala, eu falei com a ala militar, não falou. As pessoas usaram, infelizmente, está carimbado esse termo, mas que não é real. Não existe um grupo orgânico, vamos dizer assim, que se reúne para discutir conjuntura? Não existe o Conselho de Ministros. Do governo. Do governo. O presidente ele chama o Paulo Guedes, é alguma coisa de Minas e Energia, ele chama o Almirante Bento, que é da Marinha, da Reserva agora. É alguma coisa de infraestrutura, ele chama os melhores ministros que nós temos, que é o Tarcísio de Freitas. Aproveito aqui para me prestar aqui meu reconhecimento. Excepcional, foi meu cadete da Academia Militar, né, quando eu era capitão lá. Então é isso, não é ala militar. Temos civis com Paulo Guedes, né, da qualidade do Paulo Guedes, Tereza Cristina. Para ficar ainda nessa história da ala militar, tem até notícia sobre substituições dentro do grupo do governo, dizendo que o general Edson Leal Pujol estaria de saída do comando do Exército e o seu nome foi noticiado como substituto dele. O que é isso? Vai acontecer? Fernando, aproveito para te agradecer. Eu não tinha pedido, mas de público aqui ao vivo, agradecer. Isso foi uma matéria que saiu completamente infundada. Eu liguei para o repórter, porque eu, por força de ofício, né, eu converso com alguns repórteres. Eu o conheço de São Paulo, quando eu estava lá, da Folha, Igor, Glasgow, alguma coisa dessa. E eu falei, olha, isso não é verdade, é uma coisa que, inclusive, está me causando um constrangimento, que é muito ruim nas Forças Armadas. Ele disse, general, tentei ligar para o senhor, mas domingo, para tentar ter um pouco de pausa, é bom você saber, eu desligo o celular, porque senão eu não consigo nem dormir no domingo à tarde e nem ver um filminho com a minha esposa. E aí ele não conseguiu falar comigo, mas eu esclareci. Em seguida, liguei para o comandante, fiz uma mensagem que acabou viralizando, onde eu repudio veementemente. São conceitos, Fernando, nas Forças Armadas, seja na Marinha, Exército, Aeronáutica, sagrados. Eu coloco como é que eu poderia, né, pensar que isso fosse... Até porque, um detalhe, o presidente da República nunca tocou nesse assunto. Você vê de onde surge isso. O Igor falou, tem algumas fontes, famosas fontes. Eu falei, olha, essa fonte está completamente equivocada. É uma coisa tão fora do que poderia acontecer. Eu sou o sétimo, tem 6 generais mais antigos do que eu. Vamos hipoteticamente dizer que fosse, primeiro que o presidente Bolsonaro não levantou isso. Como é que eu ia sentar na cadeira de comandante, olhar para os outros generais de exército, ou para os outros oficiais, ou olhar para o exército
Eu sentei aqui porque o presidente Bolsonaro me colocou. Só para os nossos telespectadores entenderem, dentro do meio militar existe o critério de hierarquia, disciplina, anterioridade, para ocupar antiguidade. Para ocupar determinados cargos. Para ser escolhido comandante. É quase uma cláusula pétrea, sagrada. Já lá atrás aconteceu, já o Vilas Boas, mas ele estava na mesma turma que ia concorrer. Para o nosso espectador entender, o general Pujol é formado como se fosse universidade, academia militar, ele saiu em 1977. Depois dele tem o general Moura e o outro Arthur Moura, que são de 78, então já tem 3. Em seguida, da minha turma, tem o general Chons, né, de 79, general Nardi, de 79, general Freitas. Aí vem o general Ramos. Como é que eu, 7, vou assumir o comando do Pujol? E outro detalhe, não há motivo nenhum para isso. Quando o general Pujol, que é um grande amigo, meu comandante, eu digo isso para o Pujol, eu estou como ministro, mas ele é o meu comandante, e eu devo todo o respeito, em toda a cerimônia eu peço para ficar na minha antiguidade, como general, eu não uso, até uma vez no helicóptero eu fiz questão de, Pujol, você vai onde tinha uma cadeira, foi ele é o meu comandante. Então, em respeito ao Pujol, aos valores que eu estou com 47 anos de serviço, é abominável. É tipo assim, seria uma coisa impensável. Na minha posição, até porque o presidente não fez o convite, e se ele fizesse o convite, eu ia dizer, presidente, não posso aceitar esse convite. Deixa eu perguntar de novo de liberdade de expressão, porque o senhor mencionou no começo sobre essas manifestações todas que ocorrem volta e meia e que têm sido muito controversas. Nos Estados Unidos, o conceito de liberdade de expressão é muito amplo. Muito. Então, as pessoas podem ir à rua e falar retoricamente o que bem quiserem. Tem comunista nos Estados Unidos? Podem falar que querem podem falar que querem fechar o Congresso, podem falar o que quiserem se ficarem no campo da retórica. Aí tudo bem. No Brasil, por conta de decisões já antigas, uma bem antiga do Supremo, a retórica às vezes é condenada. E há, neste momento, uma investigação a respeito de algumas manifestações recentes que ocorreram no Brasil que pediam intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo. Então, são 2 conceitos diferentes que convivem aqui no Brasil. Um que é o mais amplo, que é o americano, e o brasileiro. Na sua avaliação, qual deveria prevalecer? Bom, eu não gosto de usar acho, eu tenho absoluta certeza que a Constituição ela tem que ser respeitada, a liberdade de expressão também tem que ser respeitada, de culto, de raça, de credo, de opção sexual, tudo, né? Daí a Constituição nós temos que aceitar, respeitar, mas o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, aquele negócio, se eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo, eu não participo, entre aspas, né? Então, a liberdade, ela seja de expressão ou de qualquer outra coisa, ela tem que, é uma cláusula pétrea da democracia. Mas ir à rua e pedir o fechamento do Congresso ou do Supremo é constitucional ou não, nesse caso? Eu não faria. Eu, Luiz Eduardo Ramos, eu não estou dizendo que aí eu pergunto, vamos dizer, é ruim a pessoa ir para a rua e pedir, porque dentro do Estado democrático, né, os poderes têm que ser respeitados, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí eu pergunto, fechar o STF por quê? Não, sim, mas aí é o que eu estou perguntando para o senhor. Está dentro do campo da liberdade de expressão fazer esse tipo de manifestação? Nos Estados Unidos estaria, no Brasil o conceito é diferente. Não é que é diferente. O Brasil ainda está muito à flor da pele alguns sentimentos preocupantes aí de liberdade, que não justifica. Nós estamos há mais de 30 anos numa democracia sólida, graças a Deus. Mas fica num limiar, né? Mas a partir do momento que você tem a liberdade de falar, eu sou a favor disso, e vai para a rua, talvez você sozinho, agora com um grupo, é complicado. O senhor acha, então, que há espaço, talvez, para quem argumente que são inconstitucionais essas manifestações? Isso eu prefiro dizer assim, teremos que ver à luz da justiça. E porque tem, neste momento, um inquérito a respeito dessas manifestações. O senhor acha que aqueles que estavam portando as faixas, eventualmente, se comprovado o nome deles, quem eles são e que realmente defendem o que falam, devem ser punidos? Aí eu vou dizer a resposta clássica, a justiça vai decidir. Mas não é? É certo. O presidente Dias... Está tentando me pegar, mas tá bom, não estou brincando. Sabe por quê? Teve uma ordem do dia... Não tem, Fernando, eu não tenho como...
vamos dizer, adiantar um julgamento do Supremo. O presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, outro dia, inclusive, levantou uma proibição a uma ordem do dia do ministro Fernando, que era sobre 1964, dizendo que foi uma contribuição à democracia. Aí houve uma ação na justiça, suspenderam. Aí o ministro Toffoli disse, não, é liberdade de expressão, pode ficar no ar. E você chegou a ler a nota? Sim. Não tinha nada, absolutamente nada. Não há nenhum viés de absolutamente uma mensagem subliminar, nada. Quer dizer, é que eu digo, existe o que eu aprendi, por exemplo, nós podemos sentar agora, em qualquer cenário, em qualquer fórum, discutir a Revolução de 32, discutir a Segunda Guerra Mundial, apesar de ainda ter um ou outro sobrevivente. Porque as pessoas que viveram isso, os fatos, já não estão. Aí não há paixão envolvendo, não há emoção. Por que eu estou dizendo isso? 64, apesar de, faz quantos anos aí me ajuda, né? Mais de 50 anos, não sei. Ainda tem muita gente que está aí, que foi de um lado e de outro. Então, quando se toca nisso, é se mexer em feridas, no bom sentido. Foi um período da história, olhando a história. Então, qualquer coisa relativa a isso, eu era comandante militar do Sudeste, fiz uma formatura normal. Cantamos a canção do Exército, tal, no dia alusivo. Pô, eu recebi de uma procuradora lá motivos para explicar. Eu expliquei, ela atendeu e entendeu o que eu estava... Não estava fazendo apologia, né, a nenhuma outra coisa. Então, é o que eu digo, esse sentimento envolvendo, quando você me perguntou da nota de 64, eu acho que tem que se olhar mais no enfoque histórico. E o que o Jean Fernando escreveu, o ministro da Defesa, está exatamente ao encontro do que eu estou falando. Porque realmente há uma discussão que ainda vai ter que ser assentada no Supremo Tribunal Federal por conta dessa interpretação do que é liberdade de expressão no Brasil. O Supremo, ele vai ter que decidir em algum momento. O Supremo vai ter que exarar o seu parecer. O presidente, até aproveito, o presidente Bolsonaro teve aquela manifestação domingo, no outro dia no portão ele, não fale isso. O pessoal acha que o presidente me agrega, mas ele é assim. Eu prefiro um presidente sincero do que um presidente desonesto. Eu prefiro um presidente meio grosso do que um falso. Então eu prefiro, não é porque eu sou amigo dele, não. Podem falar o que quiser dele, mas ele é aquilo ali. E há muito tempo eu o conheço. Prefiro ele assim, do que o cara vaselina, não sei o quê, você vai ver, ele está falando outra coisa. Primeira coisa que falou no outro dia, não falei fechar a STF. Já que o senhor está falando do cercadinho na frente da Alvorada, como ficou conhecido aquele lugar ali com as grades, deixa eu perguntar para o senhor então. Não é segredo que o presidente da República tem tido uma relação amistosa com parte da mídia, da indústria de mídia jornalística. Numa ocasião recente, a gente sabe, o presidente estava nervoso de manhã e ofendeu os repórteres, falou para eles calarem a boca. O senhor já conversou com o presidente sobre isso e perguntou para ele por que ele age dessa forma? Olha só, Fernando, eu até mais uma vez agradeço. Vamos analisar a situação da imprensa com o presidente. Me permite aqui fazer o nosso telespectador. Tirando os que votaram no presidente, né, mais de 57 milhões de pessoas, existe uma parcela da outra que não votou, que não se conforma do presidente da República ser hoje o Jair Messias Bolsonaro. Isso é fato. Eu estava em São Paulo, conheci pessoas de nível que diziam que era uma coisa impensável, aceitar uma pessoa como Jair Bolsonaro, presidente da República. Eu sempre digo São Paulo, que é o centro político e estratégico do país. Todos os outros que vão aproveitar, todos os outros comandos militares são mais de um estado. O comando militar do Nordeste é Maranhão, Piauí, isso aqui. São Paulo é só São Paulo com 4 estrelas comandando, porque São Paulo, para onde for São Paulo, greve dos caminhoneiros. Enquanto nós não desbloqueamos em Budazate, a coisa, né? Então, é São Paulo. O ponto principal de tudo que acontece, né, é São Paulo. Então, o nosso presidente, durante a campanha, se pegar aí no YouTube, eu concito ao nosso telespectador a puxar as propagandas eleitorais na época da eleição. O Bolsonaro era racista, era homofóbico, era um bicho, era um animal que ia matar, que não sei o quê. Quem fez isso? A campanha da grande mídia. Eu posso dizer isso que a SBT não está incluído, não é porque eu estou aqui. Então, o que pode ser positivo para o presidente, a imprensa, desde a eleição, com raríssimas exceções, o SBT é uma, ataca ele, Fernando. Ataca a sua honra, ataca a sua família. Pô, fizeram coisas que, olha, eles colocam no lugar do presidente.
coisas que afetaram a família dele, a Michelle, a esposa, a mãe da Michelle, o filho dele. Mas, é ministro... 24 horas. Como é que você acha que o sentimento dele... Eu estou dizendo como humano, vocês acham que o presidente da República não tem alma, né? Não você, as pessoas que não gostam dele. Aí atacam ele, fazem perguntas, ele responde. Mas, ministro... Esse é um ponto de vista... Deixa eu matizar um pouco isso. Ainda assim, eu estou acompanhando política Mas às vezes ele trata bem a imprensa. Tem vários presidentes da República que tiveram problemas com a imprensa. Eu me lembro no governo... O ex-presidente Lula queria mandar aquele Larry Horse, sei lá, dos Estados Unidos, porque ele mandou uma foto tal que ele estava embriagado, eu não me lembro. Então, mas essa animosidade do presidente, ela é realmente um pouco inaudita pela frequência que ocorre. É isso que eu estou perguntando para o senhor. Não, Será que o que ele ganha fazendo isso? Porque eu vi vários presidentes serem criticados e não reagirem dessa forma. Mas é que eu vou voltar ao que eu falei antes. Ele é muito autêntico. A capacidade dele, talvez, de simular, de dissimular, de responder de outra forma, para ele é mais difícil. Então, quando incomoda alguma coisa, com uma pergunta, hoje mesmo, tem repórteres que fazem perguntas coerentes, mas tem outros que já vêm no fígado dele. E ele, a maneira dele ser, se eu sempre ele poderia ser melhor, sim, talvez, mas é da natureza dele. Voltando ao que eu falei, ele sempre foi do embate. Então é o seguinte, ele sempre foi de um lutador de MMA, foi a vida toda, porque assim o exigiram dele, e agora ele está numa situação de presidente da República, entre aspas, que ele teria que jogar xadrez. Eu sempre uso essa figura de linguagem. E ele está se adaptando. Tem horas que ele trata normalmente, brinca com a imprensa, já recebeu a imprensa no Alvorada, em torno da piscina. Agora, eu às vezes acompanho ele, tem ali eu não vou citar nome, uns que são ali já conhecidos, que vão no estômago. Mas isso aí é no mundo inteiro, né, ministro? Mas é o que eu digo, ele reage dessa forma. O senhor acha que vai ser até o final? Não, assim? Eu acredito que não. O nosso presidente, primeiro, é uma pessoa, queira ou não, ele é extremamente inteligente. O presidente Bolsonaro era da minha turma, né? Eu era da turma dele na preparatória, e ele pulou 2 anos porque ele fez concurso na academia para mais de 30 mil candidatos para 20 e poucas vagas. Ele passou por concurso. Por isso que eu estudei com ele no primeiro ano, só que depois, quando a gente chegou na academia, ele estava no terceiro ano. Então, ele é muito inteligente. Segundo, ele, como sempre Paulo Guedes fala, ele está sempre na frente. A perspicácia do senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, sinceramente, não tem igual. Não tem igual. Então, ele sabe que esse embate desgasta ele. É lógico, Não, eu sei, mas a gente tenta chegar no denominador comum, sempre que possível. Até aproveito, se você me permitir. O ministro Ramos, o general Ramos foi ministro que é amigo do Bolsonaro. Pode pegar meu currículo. Eu não sabia, eu sou cristão, Deus veio me preparando. Eu, como capitão, eu fui para a guerra da Iugoslávia, da Bósnia. Passei por várias situações que eu tive que negociar. Guerra, então eu participava. Depois, mais à frente, como adido militar em Israel. Pouca gente sabe, eu tenho uma marca na coronha, quando a gente fala no Exército. Nós tínhamos cerca de 2.000 brasileiros, descendentes, morando no sul do Líbano. Na guerra de 2006, o Brasil decidiu evacuar esse pessoal, né, com controle de Tel Aviv, da embaixada. Eu fiquei 47 dias dentro da embaixada com o meu auxiliar, planejando a evacuação. Por que isso era sensível à negociação? Era no sul do Líbano, onde estava havendo os conflitos. Sente o nível de estresse. E o Hezbollah, na época, deslocava suas tropas à noite para não ser atacado pela Força Aérea Israelense em ônibus. E nós evacuávamos os brasileiros que moravam no sul do Líbano de ônibus. Como é que você ia saber qual ônibus que era do Hezbollah ou era dos brasileiros sendo retirados? Eu ia na sala de comando da Força Aérea Israelense, tudo em inglês, e eu ficava negociando. Ora, não aceitava, não, hoje não pode ser 4 ônibus, só pode ser 1, ou seja, negociação. Depois saí general, fui para o Haiti, comandei 10.000 homens, situações de tensão, por aí. E durante toda essa fase, depois peguei Copa do Mundo e Olimpíadas. Tudo negociando. Você deve lembrar, o nosso telespectador deve me lembrar, naquele jogo do Chile que invadiram o Maracanã, vieram para cima, general, e agora? Calma, não sei o quê. Então eu fui sendo preparado, entre aspas, né, porque a gente não sou melhor do que ninguém, mas eu fui agregando valores. Para chegar como ministro, até brincaram numa outra vez, quer dizer que o senhor se preparou na guerra para ser articulador? Não. Para estar preparado. E outro detalhe que agora eu aproveito para falar. No Haiti, principalmente, fora a Copa do Mundo, como eu falei, eu dei entrevista para várias televisões.
NHK do Japão, o jornal Washington Post, Le Monde, CNN. Então a gente vai aprendendo as coisas. Eu sei quando é uma imprensa, como a de vocês, imparcial, e quando é uma imprensa que é parcial e ataca. Então o presidente Bolsonaro é um alvo, desde que ele assumiu, dessas organizações. Não há nada que ele faça que eles anunciem de positivo. Aí, voltando. Por isso que quando ele vai na imprensa, ele vai fazer isso só com esse pessoal, mas aí ele vai, é o jeito dele. O senhor me permite dizer, eu acho, ministro, que difícil de lembrar na história alguma relação tão que tivesse tanto atrito como tem o presidente Bolsonaro com alguns setores da imprensa. Mas tem uma vantagem. Aí o que eu pergunto para o senhor é, toda vez que eu vi algum governo federal, estadual, municipal, querendo editar o que fazem os jornais ou as TVs, acaba não dando certo. Não seria melhor o presidente, ou o grupo todo, falar, olha, paciência, alguns jornais querem dar, de certa forma, é o direito deles, e paciência, democracia. Tocar a vida. Não era melhor assim, em vez de ir para o confronto? Mas olha só, é que o próprio presidente fala mais de uma vez. Não vou dizer uma expressão que foi usada por um ex-presidente. Mas se você olhar a nossa história recente, eu estou com 64 anos, não conheço um presidente, não vi ver Getúlio Vargas, não vi outros, eu comecei a ver presidente na época do governo militar, mas que falasse tanto e abertamente com a imprensa como o presidente Bolsonaro. Então, talvez seja isso, pela espontaneidade, tal do cercadinho que você fala, aonde ele vai, ele fala. Ele está sempre em contato com a imprensa. Ou seja, a possibilidade, às vezes, de dar um embate, como você falou, é muito grande. Mas, por outro lado, outra coisa que eu falei, quando ele está ali, ele está sendo o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito. Muita gente fala assim, ele tem que mudar. Ele foi eleito dessa forma. Estou dizendo atacando a imprensa, mas dessa franqueza, dessa coragem, dessa autenticidade, da maneira sincera de falar. É isso. Se ele mudar isso, ele perde o pessoal que o elegeu. Com toda certeza. Ou seja, autenticidade. Ou seja, vai ser, esse é o não normal. Vai ser, não vai ser. Veja bem, se nós fizermos um estudo, né? Porque no Brasil é tudo muito. O cara que conhece alguma coisa vira papa, né? O cara em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Brasil é um país que não se pesquisa muito. Mas se for olhar a quantidade de entrevistas no cercadinho e tal, que deu esses embates, se você pegar de 10, 2. Então, no somatório está no positivo. Ministro, o que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, que saiu de maneira tão conflituosa do governo federal? Eu coloco de uma maneira, o presidente já falou, né, ele não participou da campanha, apesar da bandeira única, né, de contra a corrupção, tem um trabalho pelo país que é reconhecido, mas eu considero até como um casamento, né? A gente talvez não tenha havido um namoro, e aí a partir do momento que se começa a trabalhar, é que você tem a oportunidade de conviver com essa pessoa, né? Comigo já aconteceu isso, amigos meus que eu nunca tinha trabalhado lado a lado, e quando começa a trabalhar surgem problemas de relacionamento, diferenças de opiniões. E com o ministro Sérgio Moro foi mais ou menos assim. O ex-ministro Moro saiu sem falar com essas palavras, mas a interpretação foi essa, que o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade ao querer influir na Polícia Federal. Ele tem elementos para falar isso? Fernando, nisso aí eu estava preparado para a sua pergunta. Eu não vou poder tecer comentários, porque eu estou como testemunha nesse processo no STF. Eu me peço desculpa, mas não vou poder entrar nesse assunto. O Supremo Tribunal Federal intimou várias pessoas para serem ouvidas nesse caso em que o ex-ministro Moro foi o primeiro a depor para a Polícia Federal lá em Curitiba. Isso foi amplamente noticiado. O senhor é um dos que terá que prestar depoimento numa decisão dura do ministro Celso de Mello, que é relator do caso, dizendo que o senhor tem que ir pessoalmente e, se não for, irá sob vara. O que o senhor achou? Condução coercitiva sob vara. Olha só, primeiramente, nós, no caso militares, né, apesar de eu estar no governo, desde a nossa formação, nós somos, assim, vamos dizer, formatados, doutrinados e enfatizados o respeito à lei e à ordem, né? Até no pátio da academia está cadetes e de comandar, aprender a obedecer. Então, são valores muito sagrados para nós. Eu tenho maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Celso de Mello é o decano, né?
Mas eu acho o que eu falei para alguns amigos, né, e até alguns da área do judiciário. Respeito. Agora, se é de praxe ou se é, vamos dizer assim, como se fosse um carimbo, eu acho que não havia necessidade. Primeiro que nós vamos cumprir o que for determinado. Isso que eu digo, os militares cumprem ordens, respeito à lei, à hierarquia. Ou seja, nós vamos, a hora que decidir, não havia necessidade sobre coerção coercitiva. Não existe essa possibilidade de ser determinado dia e hora e um de nós não comparecermos. Olha a história dos 3 generais. Sinceramente, eu acho que não havia necessidade. Estão convidados, convocados, na verdade, o senhor, o General general Heleno Braga Neto e o general Heleno, não é isso? Hora e dia marcado, lá estaremos. O senhor acha que foi um exagero escrever que deveria ser positivo? Não vou tecer uma crítica a um eminente ministro. Eu só estou dizendo, no meu modo de ver, meu pensamento, e também do João Heleno fala que, com certeza, pelo João Heleno e João Braga Neto, não havia necessidade. Está muito citado nesse processo todo uma reunião ministerial que foi no dia 22 de abril. O ex-ministro Moro fala muito que nessa reunião, enfim, ele ouviu do presidente ordens ali que poderiam comprovar aquilo que ele disse. O senhor estava nessa reunião. Tava. Como é que foi essa reunião? Foi uma reunião, Conselho de Ministros, que sempre tem. O presidente da República é o chefe supremo do Executivo, do país, presidente da República, das Forças Armadas, né? Então ele vamos dizer, é o chefe, é o que determina as coisas. E numa reunião de ministros ele determina, ele fala, ele expressa a sua opinião. E não vou falar em juízo, mas isso eu posso adiantar. Não houve nada que fosse sinalizasse interferência, agressão, nada disso. Ou seja, nessa reunião do dia 22 de abril de 2020, do melhor da sua memória, o senhor não enxergou nenhuma... Não falou nem Superintendência de Polícia Federal. Não falou. Que eu me recorde, é o que eu vou falar em juízo. Até não deveria estar falando, mas não houve absolutamente nada. E essa manifestação do presidente da República sobre ter acesso ao diretor-geral da Polícia Federal, ser uma pessoa com quem ele possa conviver e conversar, o senhor vê nesse tipo de desejo do presidente alguma impropriedade? Primeiro esclarecer o seguinte, foi afirmado, não sei se foi pelo próprio juiz Sérgio Moro, né, antigo ex-ministro, mas existe o SISBIN, é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Uhum. O que é a inteligência? Parece que ficou demonizado, mas não é. Em qualquer país do mundo, você precisa de informações e de dados sobre as fronteiras, os crimes transnacionais, queimadas de criminalidade, de grupos radicais se reunindo. Isso faz parte do SISBIN. E quem faz parte do SISBIN? O Sistema de Inteligência das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias militares, todos alimentam esse sistema. Então é disso que o presidente estava falando. Em nenhum momento o presidente quis dizer de processo judicial, nada, não houve isso. Mas esse relatório que o SISBIN produz, ou os órgãos do SISBIN, ele já tem que ter acesso. Mas ele já tem acesso. Sim, mas ele os considera não tão no nível que ele queira. E o presidente da República, eu como general, onde eu passei, é obrigação, é dever da pessoa que está investida da autoridade exigir dos seus subordinados, no bom sentido, que eles deem o melhor de si. É que o presidente tem o direito dele. Ele decide exigir de mim, do Braga Neto, do ministro Heleno, do ministro Marcos Pontes. Ele é o presidente da República. Ou seja, quando ele fala que desejava ter esses relatórios, o senhor entende que ele queria relatórios de qualidade melhor? Exatamente, e, que ele portanto... reclama, ele tem que ter, ele é o chefe supremo do país. Ele não pode ser surpreendido, e às vezes acontece, com informações que ele recebe de WhatsApp. E ele manda verificar aquilo ali é real. Ele tem uma rede que você não faz ideia. O presidente daí que ele acha ruim, ele quer ter essas informações vinda para ele, chegando a ele pelo SISBIN, pelos órgãos competentes. E não ele ficar cutucando. E nesse sentido... Você imagina o Trump, sinceramente falando, nosso espectador, ou a Angela Merkel e tal, ela tem que exigir, pedir, eles devem receber tudo mastigado. Nós estamos falando aqui de um juiz federal, que é Sérgio Moro, que passou anos à frente de uma operação muito famosa, que é a Lava Jato, que levou a prender tantas pessoas, né, o ex-juiz Sérgio Moro. Como é possível que um ex-juiz
tem uma percepção tão diferente da sua a respeito da intenção do presidente? Fernando, olha, eu não vou entrar em juízo de valor, mas a verdade é o seguinte, o juiz, o senhor Sérgio Moro, ele tem a cabeça dele de juiz, né? As pessoas, é como eu, não adianta dizer, eu posso daqui a 1 ano estar na reserva, daqui a 3 anos, né, estar cuidando da minha netinha Isabel, dos meus netinhos Arthur e Rafael, mas a minha cabeça é de militar, é de cumprir horário para almoçar, né, 10 horas é a hora de se recolher, a vida inteira foi assim, né? Então, cada um tem uma cultura emprenhada na sua alma. O juiz Sérgio Moro é juiz, ele tem ex-juiz, né? É ex-juiz, perdão. Não, mas sempre será reconhecido pela população, né? Como tem um papel importante na história do Brasil. Ele tem a cabeça dele. Então, ele acha, por exemplo, se o presidente dissesse, atenção, não sei o quê, eu preciso fazer isso, que eu vou interferir para ter mais resultado, é dele. Ele não está dizendo que vai dizer isso ou aquilo. O senhor se decepcionou com o Sérgio Moro? Eu não usaria esse da maneira como aconteceu um pouco. Por quê? Porque é a cultura militar. A cultura militar minha... por exemplo, se eu não estou satisfeito e se eu vou sair, né, eu vou ao presidente da República e diria, presidente, como eu não concordo com a designação do Valeixo, eu vim aqui pessoalmente dizer ao senhor que vou sair do governo. Eu não marcaria uma coletiva 11 horas. Do jeito que o ex-ministro... E eu falei isso para ele na véspera, por telefone. E ele reagiu como? Não, ele é muito educado. Andou me citou no depoimento, né? Uhum. Até ficou uma gozação no antagonista, que eu sou o general que não responde, né? Porque às vezes não tinha o que ir com coisa. Mas é isso aí que eu digo, a maneira como ele saiu. Ele, por exemplo, brincadeira ou não, mas tem um grupo nosso de ministros, ele não deixou o grupo, né? Como assim? Ele saiu do grupo. Agora ou antes? Não, logo depois que saiu de ministro. Ah, tá. É isso aí que eu acho que foi ruim, entendeu? Não, mas se ele saiu, ele não era Sim, mais... mas ele por tinha que não foi? Pô, ninguém brigou com ele. Nem o presidente. E detalhe, até importante que eu digo ao vivo, ele não foi demitido, ele pediu para sair. Quem pediu para sair do governo foi o ministro Sérgio Moro, ele não foi demitido. Isso sim. Sim, então agora, o Mandetta não saiu do governo, deu coletiva. Uhum. O falecido Bebiano, que saiu até com um transtorno, que Deus o tenha, né, veio a falecer. Nosso general Santos Cruz, o Ricardo Vélez, e outros que tiverem que sair. Eu sempre falo o seguinte, eu estou ministro. O presidente, a prerrogativa dele de nomear e demitir. Não sei porque o pessoal, o ministro está sendo fritado. Aliás, eu sempre brinco com a imprensa, que eu gosto de vocês. Eu viro e mexo, eu estou demitido, já melhorei a posição. Vamos falar de conjuntura, Vamos falar de coisas positivas. Economia. Você sabia, não, me aproveita aqui para fazer o merchandising. Qual o país do mundo a OCDE pediu para nós, num período tão curto, eu estava falando 60 milhões de pessoas vulneráveis receberam o auxílio emergencial. E detalhe, não só de R$600, algumas 1.200. Aí sabe o que a imprensa faz? Filas. Eu sempre digo uma expressão. Mas a gente tem que mostrar as filas. Sim, tem que mostrar, mas eu sempre falo, é um lençol branco, que é a população vulnerável recebendo dinheiro, e tem um ponto preto, que são as filas, por razões lógicas. Um programa dessa magnitude, e deve mostrar o cara recebendo, feliz, indo para casa comprar comida, é a fila, reclamando. É o que eu digo. A nossa imprensa, Fernando, e você é desse meio, e esse é um sonho, ela vai evoluir para ser menos ácida. Eu acho que a verdade tem que ser dita, ela tem que ser dita. Eu digo e repito sem medo de algum me criticar, algum radical, a imprensa é um pilar básico da democracia. Ela é fundamental, mas a boa imprensa, não a imprensa que lança os boatos e fica por isso mesmo. O governo tem uma discussão interna sobre como sair depois da pandemia, que um dia a pandemia vai acabar, o que fazer para induzir a volta do crescimento. Na sua opinião, em que medida vai ser necessário dinheiro público para induzir esse crescimento? Em que medida o ministro Paulo Guedes tem razão quando fica preocupado com esses programas todos, que foi até já batizado, chama-se Pró-Brasil? Qual é a sua opinião sobre como sair desse momento que é de grande recessão? Primeiro tem que ser destacado o papel rápido, o trabalho que foi feito pelo governo federal, que é até um dado, né? Eu trouxe alguns aqui, eu já decorei. Enquanto nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, perdeu 26 milhões de empregos formais, o Brasil, com as medidas conduzidas pelo Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro,
nós preservamos cerca de 6 milhões de empregos. O grande temor é que ocorresse saques e tal. Esse dinheiro está permitindo as pessoas terem esperança. Então, o Brasil já investiu, agora foi aprovado, são 120 bilhões de reais para estados e municípios, já foi 60. Então, o governo está bancando durante a crise para manter o país respirando. Deixa eu falar desse pacote aí que foi na semana passada vou aprovado pegar de aqui ajuda. para não errar os números, por favor. Pode falar. O programa de ajuda a estados e cidades, o governo vai dar um pouco de dinheiro para os estados e para os municípios, vai dar muito dinheiro para os estados e municípios por conta da queda de arrecadação. E nesse projeto, o presidente já anunciou semana passada que deve, eventualmente, vetar um capítulo ali que trata de permitir aumento a funcionários públicos para algumas categorias. Isso foi alvo de muita controvérsia. Isso daí, se o presidente, de fato, apresentando o veto, vai ter que sustentar o veto no Congresso. O que aconteceu nesse caso? Porque os líderes do governo, dentro do Congresso, apoiaram essa medida de permitir aumentos. Aí depois o ministro Paulo Guedes reclamou, o presidente disse que o Paulo Guedes estava certo e que vai vetar. E agora, daqui para frente, o veto vai ter que ser sustentado. O que aconteceu e o que vai acontecer? Bom, primeiro, para situar o nosso telespectador, com a crise, se usa uma expressão, o Brasil vinha já recuperando e nós fomos atingidos por um meteoro. Nós e o mundo, E o mundo. Então, ainda meio confusos, tentando descortinar qual era o cenário, como é que eram as coisas. Tanto é que, inicialmente, a ajuda emergencial, não sei se você se recorda, nosso telespectador, era de R$200. Aí o governo, por iniciativa até do deputado Major Vitor Hugo, foi dele essa ideia, tem que se dar o mérito a ele. Ele ligou para mim, perguntou, eu falei, olha, deputado, se o presidente aprovar, tá, aí foi esses R$600 que está sendo... Bom, primeiro foi a Câmara que levou a 500, Daí... Sim. Aí não, mas o que eu ia dizer, esse é o jogo da democracia. É de idas e vindas, é um processo muito dinâmico. Estive com o presidente Rodrigo Maia, eu e o Braga Neto, nós temos uma relação institucional, independente de posições políticas. Eu não sou político, parece há um paradoxo, Fernando? Eu falo assim, eu não sou político e sou ministro da articulação política. Talvez essa seja a vantagem, eu não me envolvo nas causas políticas, eu tento ser bem sereno e ficar, vamos dizer, com a razão para poder fazer o meu melhor trabalho. Inicialmente, por uma um pensamento inicial do próprio presidente da Câmara, sabendo da gravidade, ele propôs uma redução do salário do funcionalismo público, federal, municipal e estadual. Não sei se você lembra disso, 25%. Essa ideia foi lançada inicialmente, porque ele sabia e sabe da gravidade, é um homem público, presidente da Câmara, e aí o governo verificou assim, não vamos reduzir, porque isso vai ser muito danoso, apesar da grave crise. Nós vamos tentar um congelamento, mas foi lá atrás. Aí iniciou o processo na Câmara, E o processo foi e não passou. Aliás, nós queríamos que fosse, os deputados votaram contra. Foi para o Senado. O Senado topou de ter o congelamento completo. Voltou para a Câmara. Na Câmara começou o trabalho. Então, nesse vai e vem nisso tudo, na véspera da votação, eu estive com o líder e com o meu secretário da parlamentar, André Borato. O presidente estava até almoçando e foi colocado, olha, o pessoal que está no combate à Covid pode colocar, desde que tinha um termo, estava no combate e tal. E isso foi o que o deputado Vitor Hugo foi para o plenário. Só que ali, eu fui da parlamentar, ali as coisas mudam muito rapidamente. E, lógico, ele foi com essa orientação do governo, mas acabou passando, sem desmerecer, agente penitenciário, gari, aí os professores entraram, que é uma classe que eu respeito, meu falecido pai era professor, mas o professor na Covid, ele não está dando nem aula, não que não mereça, até citei para você antes da gravação, que no Japão é a pessoa mais importante. Mas nesse troço todo, passou o aumento. O Guedes ficou contrariado, porque ele sabe da importância, e aí ele apresentou para o presidente suas razões e disse para ele, porque aí, posteriormente, o presidente disse que vetaria junto ao Congresso essa parte. Ou seja, vai ser possível manter esse veto, então? Agora, dentro da democracia, é o Congresso Nacional, eu sempre digo isso aí. Eu respeito muito esse processo. O senhor não acha que o Congresso pode derrubar esse veto? Tem direito a isso, faz parte da democracia. A gente tem que conviver. Eu sempre, não vou citar um dia, eu citei e fui criticado, Tal país que é ditadura deve ser mais fácil ser articulador político, Porque o governo manda fazer e todo mundo levanta a mão e é isso aí.
Ministro Luiz Eduardo Ramos, muito obrigado por Mas já está acabando, não falei quase nada. Pois é, o senhor falou bastante. Muito obrigado por sua entrevista aqui ao Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.